Oi, gente! Hello, meu terceirão querido, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do capítulo 3. O conteúdo vocês podem encontrar nas páginas 18, 19 e 20 da apostila. Nesse capítulo nós estamos mergulhando com tudo no nosso país, né? Estamos estudando tudo sobre o Brasil. Na última aula falamos sobre aspectos físicos, né? Vimos clima, relevo, vegetação, enfim, nos dedicamos a entender os aspectos naturais do nosso país. E na aula de hoje nós vamos mudar um pouco o nosso foco, né? O primeiro tema que nós vamos conversar é sobre as grandes cidades brasileiras. O Brasil ele é constituído por 26 estados e um distrito federal, que é Brasília, né? As áreas dos estados, elas são divididas em porções menores, que são os municípios. O país conta atualmente com cerca de 5.570 municípios e cada um vai ter um destaque numa área diferente, né? Vai ter município que se vai destacar na cultura, outros no turismo, outros por causa de aspectos econômicos, enfim, certo? Eu destaquei ali as 3 principais cidades do nosso país. Isso quer dizer que elas são as únicas cidades importantes do Brasil? Claro que não. Mas elas 3, elas têm uma importância maior em âmbito nacional e a gente vai ver que algumas até em âmbito internacional, né? Primeiro que eu coloquei lá é São Paulo. São Paulo é a cidade brasileira com o maior PIB, né? O maior produto interno bruto e vai concentrar a sede da maior parte das grandes empresas nacionais e multinacionais que atuam aqui no Brasil. São Paulo também se destaca por abrigar a Bolsa de Valores. E além disso, muitos acreditam que não, né? Mas São Paulo tem sim um forte turismo, mas é um turismo, né, que vai estar ali vinculado a negócios, vai ser um turismo que vai estar vinculado a programas culturais, certo? São Paulo se destaca pelos museus, pela programação cultural muito intensa, e então ele vai ter um turismo muito forte, sim. Além disso, São Paulo é a 8ª mais populosa cidade do mundo. Outra cidade, né, brasileira que se destaca é o nosso Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, a gente costuma dizer que é a vitrine do Brasil para o mundo. Por quê? Porque ela possui um significado internacional, né? Possui um holofote lá fora devido a eventos culturais, científicos, empresariais que ocorrem aqui no Rio de Janeiro. O Rio ele deixou de ser capital do Brasil, né? Mas conta com pontos turísticos famosos que a gente conhece muito bem. Pão de Açúcar, o Corcovado, e atrai muitos turistas para vir nesses diversos eventos, né, que a gente situou, e além disso, por causa das suas belezas naturais e por aí vai. Por último, e não menos importante, nós vamos destacar, né, Brasília. Brasília é a capital do nosso país, sede do governo federal. Brasília se destaca também por hospedar 124 embaixadas estrangeiras, sendo centro, né, de decisões políticas de repercussão aqui dentro do nosso país e também no exterior. Existe turismo em Brasília? Existe turismo em Brasília. Esse turismo ele vai ser focado, né, nas obras de Oscar Niemeyer, que arquiteto famosíssimo que projetou Brasília, e além disso, Brasília se destaca por ser uma cidade planejada. O que significa ser uma cidade planejada? Significa que vai ter áreas específicas para cada função. Você vai ter áreas administrativas, áreas comerciais, áreas residenciais, certo? Segundo ponto que nós vamos ver na aula de hoje são as indústrias do Brasil, tá? O Brasil, dentro desse aspecto de país subdesenvolvido, né, ou em desenvolvimento, ele se destaca por ser um dos mais industrializados, né? Por volta ali, né, da década de 90, o setor industrial ele se localizava próximo às principais capitais, São Paulo e Rio de Janeiro, e próxima, né, às vias de escoamento da produção. Tá? Com o passar dos anos, as cidades vizinhas foram crescendo e foram atraindo indústrias. E também, né, a expansão dessa malha de transportes
ajuda, né, viabiliza o escoamento da produção. Após a Segunda Guerra, o desenvolvimento da indústria se acelerou com a chegada de diversas empresas multinacionais. A partir da Segunda Guerra, né, entram empresas de fora aqui no Brasil, e agora muitas indústrias, né, têm se instalado em municípios vizinhos às capitais, né, ao contrário de antigamente. Esse processo é chamado de desconcentração industrial, que eu coloquei lá no quadro para gente. Tá? Então, apesar do setor industrial estar passando por esse processo de descentralização, a região sudeste, né, ainda concentra a maior quantidade de indústrias do país. Vamos ver agora, né, um pouquinho das indústrias por região. Na região sudeste, como eu já adiantei, concentra a maior quantidade de indústrias brasileiras. São Paulo, né, vai se destacar como sendo o estado que concentra grande quantidade de indústrias, né, atrai grandes investimentos, principalmente no setor de alta tecnologia, vai se destacar nas indústrias do ramo de tecnologia, biocombustível, automobilísticas. Porém, né, as automobilísticas, elas se destacam nesse processo de desconcentração, tá bom? Já quando a gente fala em Minas Gerais, a gente vê que em Minas fica a maior concentração de indústrias siderúrgicas do país e é o segundo estado com maior valor na produção industrial. Também vai responder, né, por uma boa parcela da produção mineral nacional. Minas se destaca, né, na mineração há muitos anos e possui a maior produção de cimento do país. Já o Rio de Janeiro se destaca, né, por possuir o polo gás químico de Duque de Caxias, além de indústrias de sal, indústrias têxteis, indústrias automobilísticas. Já quando a gente fala da indústria na região sul, a gente vê que o Rio Grande do Sul, né, tem uma participação industrial bastante relevante para o país, né, possui fábricas de artigo de couro, calçado, vinícolas. Os vinhos do sul, do Rio Grande do Sul, são famosíssimos, além de polo metalúrgico e químico. Já o Paraná vai possuir indústrias relacionadas a madeiras e mecânica, e Santa Catarina, indústrias carboquímicas, agroindustriais, e também se destaca no ramo moveleiro, né, na indústria de móveis. Quando a gente fala da indústria na região Nordeste, é importante que a gente destaque o papel da Sudene. Certo? Em 1960, o governo federal ele criou a Sudene. O que é Sudene? Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Essa superintendência, né, ela foi criada com o objetivo de atrair indústrias para a região Nordeste através dos incentivos fiscais. Certo? Então, o setor industrial nordestino cresceu, né, aliado à construção de usinas hidrelétricas e também pela presença de mão de obra abundante. A Bahia é o maior produtor industrial do Nordeste. O polo petroquímico de Camaçari é a principal fonte de renda do estado. O Ceará se destaca na indústria têxtil, né, um importante polo têxtil no país. Pernambuco possui o complexo industrial de Suape, né, juntamente com o porto de Suape. Então, isso se destaca muito, né, tem um destaque para a indústria naval, possui inclusive o maior estaleiro do hemisfério sul. Na Paraíba, a gente tem um dos maiores polos tecnológicos da América Latina. Enfim, nos demais estados da região, a gente também vai ter a presença de indústria, mas com uma participação menor. Já quando a gente fala da indústria na região norte, a gente vê, né, que também em 1967 o governo federal implantou a Zona Franca de Manaus, né, para poder o quê? Promover o crescimento industrial na região. A infraestrutura industrial na região norte é pequena, o grande destaque vai ficar pela Zona Franca. As indústrias que mais se destacam lá na região norte são a de eletrônica, informática, motocicletas e a do setor madeireiro. Tá? O Amazonas é o estado mais envolvido da região norte, né, por possuir a Zona Franca de Manaus, e também a gente vai ter polos siderúrgicos lá na região. Quando a gente fala da região centro-oeste, a gente vê que o setor industrial dessa porção do nosso território, ela cresceu muito nos últimos anos devido ao agronegócio. Tá? Quando a gente fala de centro-oeste, não tem como não pensar em agronegócio. Tá? Goiás é o estado mais industrializado, possui indústrias automotivas, alimentícias, farmacêuticas. Mato Grosso bomba ali no polo agroindustrial e no têxtil.
E no Mato Grosso do Sul a gente vai possuir indústrias, né, de extrativismo mineral e produz celulose e papel. Já quando a gente fala da agricultura, nós já conversamos sobre isso, né, em outros momentos, ela é uma das principais atividades econômicas aqui, né, do país. E como eu falei, mais da metade da produção agropecuária se concentra no Centro-Sul, né? As práticas ligadas ao agronegócio se destacam principalmente no Centro-Oeste. E essa atividade, né, vai ser responsável pela terça parte da economia brasileira. Ou seja, o Brasil, ele bomba muito e depende muito do agronegócio. Inclusive, se destaca na exportação mundial. A gente fica em terceiro lugar, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da União Europeia. E para a gente, né, terminar a aula de hoje, a gente vai falar sobre o IDH. O que é o IDH? O Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH, ele é uma medida que é usada para analisar, né, para tentar mensurar a qualidade de vida da população. Esse índice, ele é calculado considerando 3 itens. Que itens são esses? Saúde, educação e renda, tá? Na avaliação do IDH, que é composta por uma lista de 180 países, o Brasil ocupa, né, a posição 79 e já está nessa posição há 3 anos, ou seja, a gente está estagnado quanto ao desenvolvimento humano. Dentro do Brasil, né, onde mais se destaca, onde possui o melhor IDH, é São Caetano do Sul, em São Paulo, seguida por Águas de São Pedro, também em São Paulo. Tá? Entre as 40 cidades com maiores IDH do Brasil, quase todas estão na região sudeste, e entre as 40 com os piores índices de desenvolvimento humano, quase todas estão concentradas na região norte e nordeste. Tá bom, gente? Para poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje, vamos fazer os exercícios diversos número 10 e também vamos ter a atividade evolutiva número 2, referente, né, ao nosso conteúdo do capítulo 3. O que eu quero que vocês façam? Vocês devem explicar a desconcentração industrial no Brasil, tá? Esse trabalho deve ter pelo menos 20 linhas, tá bom, gente? Então, caprichem, tá? A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!